Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão da segunda centúria de São Máximo Confessor, as centúrias do amor, da caridade e da pura oração, nosso 28º encontro. Hoje vamos trabalhar os capítulos 60 a 62. Primeiro vamos ouvir o número 60, o capítulo 60, e depois vamos aos poucos chegar até o 62. Afirma São Máximo, no capítulo 60. A paixão do egoísmo sugere ao monge que tenha piedade de seu corpo e que o alimente além da conta, aparentemente para mantê-lo e dirigi-lo, mas na verdade para atraí-lo pouco a pouco e atirá-lo no abismo do amor ao prazer. Quanto ao homem do mundo, ela lhe propõe cuidar deste corpo desde cedo para satisfazer suas concupiscências. Ouçamos esta reflexão a partir de São Máximo. A paixão do egoísmo. O egoísmo, nós vimos no encontro passado, é a mãe de todos os vícios. É a complacência para consigo mesmo, a justificativa do autocuidar-se, de forma bastante que não conduz a pessoa ao autodomínio. Se trata de um afeto irracional que sentimos pelo corpo, como vimos, então, neste capítulo 57 da semana passada. A paixão do egoísmo sugere a pessoa que quer crescer na perfeição, também ao monge. Sugere, isto é, uma voz interior, que procura amenizar o que se faz por complacência, e cair na defesa do seu corpo, o cuidado exagerado de si mesmo. Sugere que, se não alimentar bem, ele vai ficar fraco, e que se pode alimentar muito e bem para a saúde. Essa voz interior que justifica aquilo que a pessoa está fazendo, muitas vezes indo além daquilo que é necessário para a vida. Essa realidade instintiva hoje, na psicologia, se entende como compulsão. Uma compulsão onde a pessoa perde o controle de si mesmo. E os pensamentos sugerem que ele deve se cuidar. Uma compulsão para a pessoa se ficar ao extremo e preocupado com as realidades periféricas. Não é um cuidado da realidade da saúde espiritual, mas um falso cuidado da saúde corporal. Quando, na verdade, ele precisa, mas não com essa compulsão desenfreada, mas de uma alimentação sadia, equilibrada. Mas esses pensamentos compulsivos, que querem sugerir que ele precisa se alimentar para mantê-lo e protegê-lo, mostra que, na verdade, quer atraí-lo pouco a pouco e atirá-lo, enfraquecendo-o, lançando o ser espiritual ao prazer e a preocupação excessiva ao corpo. Se deve cuidar do corpo, mas não de forma excessiva, doentia. Ao ser humano, isto é, aquele que não é espiritual, o egoísmo o leva ao cuidado excessivo do corpo e sua manutenção. Mas o objetivo final é satisfazer seus desejos mais egoístas e destrutivos. Vamos agora ver o capítulo 61. Afirma São Máximo. Disse que o mais elevado estado da prece é o seguinte: no momento da oração, o intelecto se encontra fora da carne e do mundo, de toda matéria e de toda forma. Quem mantém esse estado sem falhar
em verdade, ora continuamente. Nos diz, então, São Máximo. Agora, São Máximo nos fala de momentos mais elevados na prece, na oração. Quando na oração o intelecto se encontra fora da carne e do mundo, significa o quê? O intelecto se eleva, sobe para o mistério, entra naquele êxtase religioso. São Dionísio Areopagita, final do século V, início do século VI, afirma que a elevação a Deus se faz pelo silêncio, onde não existem palavras para expressar a subida ao mistério divino, que se esconde em dessas nuvens. Essa subida da mente a Deus é o objetivo de todo ser espiritual. Ele se encontra na oração, conduzido pelo intelecto, e, naquele momento de subida, é como se ele estivesse fora de toda matéria e de toda forma. Ele está totalmente imerso na graça divina, a ponto que ele não percebe mais, embora ele esteja ainda presente com o seu corpo, não percebe mais esse corpo como empecilho. É como se o corpo, entre aspas, não existisse naquele momento. Para isso se deve saber silenciar a mente e não se deixar ser iludido por imagens e preocupações. Às vezes, as pessoas estão em oração preocupadas naquilo que eles têm de fazer depois. Não. Deve-se ser como Maria, a Maria, irmã de Marta. A oração é o momento da melhor parte. Ali, deixa-se as preocupações de Marta. Desligar é estar só ali presente na oração, unindo somente com Jesus Cristo e só com Ele, sem dividi-lo ou distraí-lo com nada. Nós encontramos essa cena em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Assim, aquele que mantém este estado sem falhar, sem dispersão ou concentração, ele ora continuamente, porque ele está totalmente imerso no divino, totalmente imerso naquele momento em Deus. Ele perde noção de tempo, ele perde noção de lugar, ele está totalmente imerso numa situação, né, de profundidade. Basta ver as experiências místicas de Santa Teresa d'Ávila. Então, nós encontramos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ouçamos São Máximo agora no capítulo 62. Assim, como o corpo ao morrer se separa totalmente das coisas do mundo, também a alma que se aplica em permanecer neste estado elevado da oração e que morre, se separa de todos os pensamentos do mundo. Pois, se ela não morrer esta morte, ela não conseguirá se encontrar e viver com Deus, que é a própria realidade do mais profundo da experiência mística, é se perdesse em Deus naquele momento. A gente fala do momento para quem está de fora, mas quem está dentro não percebe o tempo. O tempo passa, ela nem vê. São Máximo fala numa analogia, uma comparação entre a vida do corpo e a vida de oração, onde, no caso ali, a alma se eleva. Assim como o corpo que morreu se separa totalmente das coisas do mundo, separação do corpo e da alma, porque a alma aqui aparece como parte vivente do corpo, que dá vida e animação ao corpo, nós sabemos que na morte elas se separam. O corpo perde a sua vitalidade, a sua vida, ele perde a sua animação, aquilo que dá animação à vida. Também a alma, essa analogia que ele quer dizer, entre corpo e alma, na oração, onde o intelecto se encontra fora da carne e do mundo. Os grandes místicos, quando atingiram essa fase, perdem noção do tempo, perdem noção de lugar, perdem noção de si mesmo, está totalmente imerso no divino. Uma oração totalmente plena em Deus.
Também a alma, na oração, onde o intelecto se encontra fora da carne e do mundo, nesse sentido, que se aplica. Ele disciplinou a orar nesse estado. É uma realidade de um grande trabalho que se faz para atingir esse objetivo. A alma, então, se aplica em permanecer neste estado elevado de oração. É como se ela tivesse morta, como se o corpo tivesse morrido. Se separa de todos os pensamentos do mundo, se eleva totalmente a Deus. Nós temos 3 elementos importantes. Primeiro, a noção aqui é platônica. O corpo é impedimento para a libertação da alma. Assim, o perfeito iluminado consegue subir e não ser impedido pelo corpo, porque o corpo dificulta a subida da oração a Deus. Quanto mais pesado o corpo, mais difícil. São Francisco de Sales diz 3 tipos de almas. A alma que se parece como o avestruz, que não consegue alçar voo por causa do peso do seu corpo, que o dificulta de atingir alturas maiores. Ele nem consegue se voar. A segunda ave, na mística, ele coloca como os pássaros que voam, mas não voam tão alto como devem. E algumas aves que têm pequenos voos, mas que não voam muito. E depois ele cita o exemplo da águia. A águia como grande exemplo do místico. É aquele que voa alto, que é capaz de atingir grandes alturas. É por isso que quando se fala nessa figura da águia, e se lembra de São João como grande teólogo, é representado com essa figura da águia. São João é essa águia que dá esse alto voo sobre o mistério divino de Cristo. Então, segundo, hoje, a noção de ser, e de colocar todo ser elevado a Deus, mostra que o ser humano é chamado a toda a sua realidade, corpo, alma e espírito, numa unidade inseparável, totalmente consagrada a Deus, a ser capaz de elevar a Deus. É todo o ser humano que é levantado. Aqui nos lembra um grande místico da tradição franciscana, São José de Cupertino. São José de Cupertino, naqueles momentos mais plenos de êxtase, ele alçava voo, ele levitava, ficava em grandes momentos em oração, totalmente absorvido, sem noção de tempo, sem noção de espaço, totalmente absorvido, Ele alçava aquele voo, Ele se colocava, mas era o corpo inteiro, o ser inteiro naquele momento. Mas são pessoas extraordinárias que souberam se abrir-se à graça de Deus e trabalhar isso. Ele começou isso desde pequeno, essa noção, mas só depois que ele descobriu que ele tinha essa capacidade de levitar, principalmente quando ele estava celebrando a Eucaristia. Terceiro, isso não é mérito humano, você tem sempre a noção, não é mérito meu. Isto é graça divina. O ser humano deve constantemente pedir esta graça e abrir-se a essa graça, sem colocar barreira ou dificuldade, mas também ele tem que esforçar para alcançá-la. Deus dá a graça, o ser humano a busca sem cessar. Ele não descansa enquanto não alcança a realidade desse grande encontro do ser humano com Deus. Pois, se a alma não morrer, isto é, essa morte que ele fala, de não se separar do corpo, isto é, não ser capaz de integrar-se totalmente numa realidade que não encontra o limite do cuidado daquilo que pode dificultar, principalmente com o corpo, essa realidade da vida mística, ela não vai chegar à pura oração. Não conseguirá se encontrar e viver com Deus neste mundo. É o estado da perfeição na oração. Esta
essa totalidade de oração, né? Essa totalidade de inserir-se nesse encontro íntimo com Deus, né? Faz com que a pessoa que está crescendo nesse estado nunca se deixe encontrar dificuldades para estar com Deus, né? E nada é capaz de tirar aquela pessoa daquela realidade, nem as preocupações, nem os deveres. Então, como diz, Maria escolheu a melhor parte. Por mais justos que sejam os compromissos, nesta hora só se quer estar com Deus. Então, quando eu digo assim, eu vou fazer esse tempo de oração, né, mas eu tenho que depois fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. Você está na oração, você está pensando naquilo que você tem que fazer. Não. No momento da oração, não projete nada para depois. É um momento seu e único com Deus. Ali não existe, né, obrigação depois. Primeiro é estar totalmente imerso naquela realidade e viver totalmente aquela realidade, aquele momento, como se nada mais existisse nesse mundo. Tudo se torna relativo quando o amor quer encontrar o amado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.